Uma jovem de 19 anos vendeu sua virgindade a um sheik árabe para salvar sua família da ruína, mas quando ela descobriu suas verdadeiras intenções, segredos chocantes vieram à tona e suas vidas se entrelaçaram de uma forma que ninguém poderia imaginar. Uma história de manipulação, descoberta e uma vingança inesperada que mudou tudo para sempre. Prepare-se, porque essa história irá mexer com suas emoções do início ao fim. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. O despertador tocou às 6 da manhã, como sempre. Letícia esticou o braço para silenciá-lo, mas sua mão encontrou apenas o vazio. O celular estava no chão, a tela rachada piscando uma notificação insistente. Ela se levantou devagar, os pés descalços, tocando o piso frio de cimento queimado da casa na periferia de São Paulo. "Mãe?" chamou, mas o silêncio respondeu. Caminha até a cozinha, esperando encontrar Carmen preparando o café da manhã, como nos últimos 19 anos de sua vida. A mesa estava vazia, exceto por um envelope amarrotado com seu nome rabiscado em letras trêmulas. Suas mãos tremeram ao abrir a carta. As palavras dançavam na sua frente. "Me perdoe, filha, não consegui mais. Os homens vão vir atrás do dinheiro. São 200 mil. Você tem 48 horas. Fuja ou encontre uma forma. Me perdoe." O papel escorregou de seus dedos. 200 mil reais. 48 horas. Letícia sentou-se pesadamente na cadeira de plástico, tentando processar a informação. Sua mãe, que trabalhava dupla jornada numa fábrica de cosméticos e ainda fazia faxinas nos fins de semana, devia uma fortuna para agiotas. O celular tocou. Número desconhecido. "Alô? Você é a filha da Carmen?" A voz era grossa, carregada de ameaça. "Quem está falando?" "Alguém que sua mãe conhece bem." "Ela contou nossa situação para você?" Letícia engoliu em seco. "Contou." "Então você sabe o que precisa fazer. 48 horas, garota. Nem um minuto a mais." A ligação cortou. Letícia olhou ao redor da casa onde cresceu, notando pela primeira vez as rachaduras nas paredes, os azulejos soltos do banheiro, os móveis gastos que Carmen nunca teve dinheiro para trocar. Tudo isso seria perdido em 2 dias. Ela pegou o celular e discou para a irmã mais nova, que morava com a tia no interior. "Júlia, é a Lê. Você soube alguma coisa da mãe?" "Não, por quê? Aconteceu alguma coisa?" Letícia hesitou. "Júlia, estava terminando o ensino médio, sonhando com faculdade. Não podia destruir os sonhos da irmã com essa notícia. Não, nada não. Só saudade." Depois de desligar, ela se trancou no quarto e ligou o computador antigo que ganhara de um vizinho. Suas mãos voaram sobre o teclado, pesquisando alternativas impossíveis. Empréstimos, sem comprovação de renda suficiente. Venda da casa. Não daria tempo de encontrar comprador. Foi então que uma conversa no grupo de WhatsApp das amigas chamou sua atenção. Elas falavam sobre uma colega que conseguira dinheiro rápido através de um site internacional. "Escorte de luxo", sussurravam. "Ela ganhou mais em uma noite do que eu em 6 meses trabalhando na loja." Letícia sentiu o estômago revirar, mas a desespero era mais forte que a náusea. Começou a pesquisar, entrando em sites que nunca imaginara visitar. Durante 3 noites em claro, ela leu depoimentos, estudou perfis, tentou entender como funcionava aquele mundo paralelo. Criar o perfil foi a parte mais difícil. Cada palavra digitada parecia arrancar um pedaço de sua alma. Mentiu sobre a idade, inventou experiências que não tinha, postou fotos que escondiam sua insegurança por trás de sorrisos forçados. O primeiro lance veio de um empresário brasileiro, 50 mil reais. Seu coração disparou, mas ainda estava longe do necessário. Então, na madrugada da segunda noite, uma nova proposta apareceu na tela. Khalil Al-Rashid oferece 300 mil reais. Condições especiais.
interessado em mentoria além do encontro tradicional. 300 mil, mais do que o necessário. Letícia olhou fixamente para o valor, as lágrimas embaçando sua visão. Suas mãos tremeram sobre o teclado antes de digitar. Aceito. A resposta veio em minutos. Encontro amanhã, Hotel Copacabana. Palace, suíte presidencial. Vincher. Traga apenas você mesma. Ela passou o resto da noite acordada, alternando entre o alívio de ter encontrado uma solução e o terror do que estava prestes a fazer. Pela manhã, usou parte do dinheiro que tinha guardado para comprar um vestido simples, mas elegante, numa loja do centro. Enquanto se arrumava para o encontro, Letícia olhou-se no espelho. A garota que crescera vendendo brigadeiros na escola, que ajudara a mãe nas faxinas desde os 12 anos, que sonhara um dia fazer faculdade de administração, estava prestes a cruzar uma linha que nunca imaginara existir em sua vida. O táxi a deixou na porta do hotel. O porteiro, num uniforme impecável, cumprimentou-a educadamente. Letícia se sentiu como uma impostora, caminhando pelo lobby luxuoso, mas manteve a postura ereta. A determinação da avó nordestina que criara a família, vendendo acarajé na rua, corria em suas veias. O elevador subiu silenciosamente até o último andar. Letícia respirou fundo antes de bater na porta da suíte presidencial. Esperava encontrar um homem mais velho, talvez grosseiro, possivelmente ameaçador. Não esperava pelo homem elegante de 40 e poucos anos, que abriu a porta com um sorriso gentil. Você deve ser Letícia, disse ele em português fluente, mas com um sotaque carinhoso. Sou Kalil. Por favor, entre. A suíte era deslumbrante. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de Copacabana. O cheiro sutil de jasmim preenchia o ambiente, vindo de um difusor discreto. Kalil usava uma camisa branca de linho e calças escuras, nada extravagante, mas tudo impecavelmente cortado. Está nervosa, ele observou, não como pergunta, mas como constatação gentil. É compreensível. Posso oferecer-lhe algo para beber? Água, talvez? Letícia aceitou o copo, notando como suas mãos tremiam ligeiramente. Kalil sentou-se numa poltrona a uma distância respeitosa, sem pressa, sem pressão. Você é muito jovem, ele disse, inclinando ligeiramente a cabeça. Mais jovem do que esperava. Tenho 21 anos, mentiu ela rapidamente. Kalil sorriu. Claro, e eu sou o príncipe da Arábia Saudita. Ele se inclinou para a frente. Que idade você realmente tem, Letícia? A pergunta a pegou desprevenida. 19. Obrigado pela honestidade. Ele se levantou e caminhou até a janela. Sabe, passei as últimas 2 horas lendo sobre cultura brasileira. Não queria ofendê-la inadvertidamente. Descobri sobre Clarice Lispector, sobre Bossa Nova, sobre a importância do açaí. Letícia piscou, confusa. Por quê? Porque respeito as pessoas com que me relaciono, mesmo em circunstâncias incomuns como esta. Ele voltou-se para ela. Conte-me sobre você. Não o que escreveu no perfil, a verdade. Algo na voz dele a fez relaxar ligeiramente. Eu preciso do dinheiro urgentemente. Minha mãe desapareceu e deixou uma dívida grande. Tenho até amanhã para pagar. Kalil assentiu lentamente. E você nunca fez nada assim antes? Nunca. Posso perceber. Ele retornou à poltrona. Letícia, posso fazer uma proposta diferente do que você espera? Ela tensionou. Diferente como? Primeiro, vou transferir o dinheiro agora mesmo. Sua dívida será quitada hoje à noite. Letícia arregalou os olhos. Mas, e o que você quer em troca? Conversa. Uma noite de conversa honesta. Ele pegou o telefone. Qual o número da sua conta? Com mãos trêmulas, ela passou as informações. Em 5 minutos, seu celular apitou com a confirmação da transferência. 300 mil reais.
Ela olhou para a tela, depois para ele, depois para a tela novamente. Por que você fez isso? Você me lembra alguém. Sua voz ficou distante por um momento. Alguém que eu gostaria de ter ajudado quando tive a chance. Eles passaram a noite conversando. Khalil fez perguntas sobre seus sonhos, seus medos, sua família. Contou sobre seus negócios, sobre como perdera uma filha jovem num acidente, sobre como isso mudara sua perspectiva da vida. Você tem potencial, disse ele quando o sol começou a nascer. Inteligência emocional, determinação, coragem são qualidades raras. Obrigada, murmurou Letícia, ainda processando a surrealidade da situação. Gostaria de fazer uma proposta de negócios legítima. Ela ergueu as sobrancelhas. Eu poderia mentorá-la. Ensiná-la sobre investimentos, negociações internacionais, como funciona o mundo dos negócios. Em troca, você seria minha companhia em eventos sociais ocasionais. Nada íntimo, apenas companheirismo. Por quê? Porque vejo em você o que minha filha poderia ter se tornado. E porque acredito que você pode ir muito além do que imagina. Letícia hesitou. Parte dela queria sair correndo, pegar o dinheiro e nunca mais ver aquele homem. Mas outra parte, a parte curiosa que sempre a fizera questionar tudo, queria saber aonde essa conversa poderia levar. E se eu disser não, então o dinheiro continua sendo seu, sem compromisso. Você fica livre para fazer o que quiser da sua vida. Ela olhou pela janela, vendo a cidade acordar lá embaixo. Sua cidade, que sempre parecera pequena demais para seus sonhos. Tudo bem, disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Eu quero entender exatamente o que você ganha com isso. Ninguém faz caridade sem motivo. Khalil sorriu, e pela primeira vez ela viu algo que poderia ser vulnerabilidade em seus olhos. Talvez a chance de ser o pai que nunca consegui ser. 3 semanas se passaram desde aquela noite no hotel. Letícia usara parte do dinheiro para quitar as dívidas de Carmen, guardar uma quantia para emergências e ainda conseguir reformar a casa. Contara aos vizinhos que arranjara um emprego numa empresa de marketing digital, o que explicava sua ausência durante o dia e as melhorias súbitas na residência. Khalil a encontrava 3 vezes por semana num escritório elegante na Barra da Tijuca. O que começara como desconfiança se transformara em fascínio. Ele realmente a ensinava sobre negócios, mas de uma forma que nenhuma escola tradicional poderia oferecer. Observe as mãos dele, murmurou Khalil enquanto assistiam através de um vidro espelhado a uma reunião de negócios. Veja como ele toca o rosto quando está mentindo sobre os números. Letícia estudou o executivo do outro lado do vidro. Ele está coçando o nariz. Exato. E note como a postura muda quando ele fala sobre lucros versus quando fala sobre custos. Era como aprender uma linguagem secreta. Durante as semanas seguintes, Khalil a ensinou a ler contratos, identificar cláusulas perigosas, entender taxas de câmbio e mercados internacionais. Letícia absorvia tudo com uma sede de conhecimento que a surpreendia. Você aprende rapidamente, comentou ele numa tarde, enquanto revisavam planilhas de investimento. Mais rápido que muitos dos meus funcionários com MBA. Talvez porque para mim isso não é apenas teoria, respondeu ela. É sobrevivência. Khalil a estudou por um momento. Exato. Essa é a diferença entre educação formal e educação da vida. No final da 3ª semana, ele a convidou para acompanhá-lo a um evento social. Apenas para observar, disse. Ver como os negócios realmente funcionam fora das salas de reunião. O evento era um coquetel beneficente num hotel 5 estrelas em Ipanema. Letícia se sentiu deslocada entre os vestidos de grife e joias caras. Mas Khalil a apresentou simplesmente como minha jovem associada brasileira. Associada? Sussurrou ela quando ficaram a sós por um momento.
É o que você é, respondeu ele. Uma pessoa que trabalha comigo em projetos mútuos. Durante a noite, ela observou como Khalil navegava pelas conversas, fazendo contatos, fechando acordos informais, lendo pessoas como ela aprendera a ler contratos. Era como assistir a um mestre em ação. Viu aquele homem conversando com a mulher? De vermelho, murmurou ele, inclinando-se discretamente em direção a ela. O senhor de cabelos grisalhos. Ele está tentando convencê-la a investir numa empresa fake. Note como ele evita dar detalhes específicos e sempre desvia quando ela faz perguntas técnicas. Letícia observou a interação, vendo pela primeira vez os sinais que Khalil apontava. Era como se ele tivesse lhe dado óculos especiais para enxergar através das fachadas. Na volta para casa, ela estava eufórica. Foi incrível. Consegui identificar pelo menos 3 pessoas que estavam mentindo sobre seus negócios. E 2 que estavam sendo honestas, acrescentou Khalil. Isso é igualmente importante. Eles estavam no carro dele, um BMW discreto atravessando a cidade. Khalil, disse ela de repente, por que você realmente está fazendo isso? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Minha filha teria a sua idade agora, Yasmin. Ela morreu num acidente de carro aos 17 anos. Sinto muito. Eu estava sempre viajando, sempre ocupado com negócios. Pensei que teria tempo para ensiná-la sobre a vida, sobre como navegar. No mundo, nunca tive essa chance. Letícia sentiu algo se movendo no peito. E você acha que me ensinando, de alguma forma, talvez eu esteja tentando me redimir. Ou talvez você simplesmente me lembre que ainda posso fazer diferença na vida de alguém. Quando chegaram à casa dela, Letícia hesitou antes de sair do carro. Khalil? Sim? Obrigada. Por tudo. Mas principalmente por me tratar como pessoa. Inteligente, ele sorriu. É isso que você é, Letícia. Muito mais inteligente do que imagina. Naquela noite, ela se deitou pensando em como sua vida mudara. Há um mês, estava desesperada, pronta a fazer qualquer coisa por dinheiro. Agora, estava aprendendo habilidades que poderiam transformar completamente seu futuro. Mas uma pequena voz em sua cabeça sussurrava que nada na vida era tão simples assim, especialmente quando envolvia homens poderosos e muito dinheiro. Na manhã seguinte, Khalil a chamou mais cedo que o usual. Temos que conversar, disse sua voz ao telefone, mais séria que o normal. Aconteceu alguma coisa? Sua mãe. O coração de Letícia parou. O que tem a minha mãe? Ela não fugiu, Letícia. Ela está numa clínica de reabilitação, muito cara, muito discreta. Como você sabe disso? Porque eu estou pagando o tratamento há 3 semanas. O telefone quase escorregou de sua mão. Você, o quê? Precisamos conversar pessoalmente. Agora. Letícia chegou ao escritório de Khalil com uma mistura de raiva e confusão fervendo no peito. Ele a esperava de pé atrás da mesa, com uma expressão sombria que ela nunca vira antes. Explique, disse ela, sem preâmbulos. Sente-se, por favor. Prefiro ficar de pé. Explique como você sabe da minha mãe e por que está pagando um tratamento que eu nem sabia que existia. Khalil suspirou profundamente. Quando você me procurou através do site, eu fiz uma verificação de antecedentes. É procedimento padrão. Verificação de antecedentes? A voz dela subiu uma oitava. Sim. Eu precisava saber se você era quem. Dizia ser, se não havia riscos de segurança. Ele hesitou e descobri algumas coisas que você não sabia. Letícia sentou-se pesadamente na cadeira. Que coisas? Sua mãe não devia dinheiro para agiotas. Pelo menos não da forma que você pensa. Khalil moveu-se em direção à janela. Ela é viciada em cocaína há mais de 2 anos. A dívida era para pagar a droga. O mundo de Letícia balançou. Isso é mentira. Eu gostaria que fosse. Mas tenho os registros médicos, os relatórios da clínica. Ele abriu uma gaveta e retirou uma pasta. Ela se internou voluntariamente na madrugada em que desapareceu. O bilhete que deixou para você
Foi a forma que ela encontrou de não ter que explicar a verdade. Letícia pegou a pasta com mãos trêmulas. Formulários médicos, relatórios de progresso, uma foto da mãe numa cama de hospital parecendo frágil e devastada. Não conseguia ser falso. Era detalhado demais. Por que você não me contou antes? Porque você não estava pronta para ouvir. E porque... Ele hesitou. Porque eu queria que você confiasse em mim primeiro. Confiasse em você? Letícia se levantou bruscamente. Você investigou minha vida inteira sem meu conhecimento, escondeu informações sobre minha própria mãe e quer que eu confie em você? Entendo sua raiva. Entende? Você entende? Ela começou a andar de um lado para outro. Eu passei 3 semanas achando que estava aprendendo sobre negócios, quando na verdade você estava... O que exatamente? Me estudando, me manipulando, ensinando. Tudo que mostrei era real, Letícia. Cada lição, cada habilidade. Mas por quê? Qual é o seu verdadeiro objetivo? Khalil voltou-se para encará-la completamente. Porque eu vejo potencial em você, que vai muito além do que você imagina. E porque... Ele fez uma pausa longa. Porque estou desenvolvendo um projeto que pode mudar sua vida permanentemente. Que tipo de projeto? Um programa de mentoria internacional. Eu identifico jovens talentosos em situações difíceis e os transformo em empreendedores de sucesso. Letícia o encarou com desconfiança. E eu seria cobaia desse programa? Você seria a primeira beneficiária, uma espécie de estudo piloto. Cobaia. Então, parceira, corrigiu ele firmemente, com participação nos lucros do programa quando ele for lançado oficialmente. Letícia parou de andar e o encarou. Mostre-me os documentos. Quais documentos? Do programa. Contratos, propostas, qualquer coisa que prove que isso é real e não apenas uma história bonita que você inventou. Khalil hesitou por uma fração de segundo, mas foi o suficiente para ela notar. Você não tem documentos porque não existe programa nenhum, não é? Existe, mas ainda está em desenvolvimento. Mentira. Letícia pegou a bolsa. Você está mentindo desde o primeiro dia. Letícia. Espere. Não, chega. Ela se dirigiu à porta. Obrigada pelo dinheiro e pelas lições, mas não quero mais nada com você. E sua mãe? Ela parou com a mão na maçaneta. O que tem a minha mãe? O tratamento custa R$ 15.000 por mês. Ela precisa de pelo menos 6 meses para ter chance real de recuperação. Letícia fechou os olhos. Isso é chantagem. É realidade. Você pode continuar pagando o tratamento sozinha ou pode aceitar minha ajuda e descobrir aonde essa jornada pode levar vocês duas. Por que deveria confiar em alguém que mentiu para mim desde o início? Porque apesar das mentiras sobre meus métodos, minhas intenções são genuínas. Eu realmente quero ajudá-la a ter sucesso. Letícia se virou lentamente. Prove. Como? Me leve para ver minha mãe. Agora. Khalil assentiu. Tudo bem, mas prepare-se. Ela pode não estar como você se lembra. O trajeto até a clínica em Petrópolis foi feito em silêncio tenso. Letícia olhava pela janela, tentando processar tudo que descobrira. Sua mãe viciada, Khalil mentindo, ela própria presa numa teia de situações que não conseguia mais decifrar. A clínica era discreta, mas claramente cara. Jardins bem cuidados, arquitetura moderna, funcionários impecavelmente vestidos. Khalil falou com a recepcionista, que os dirigiu a uma sala de espera confortável. Ela está melhor, disse ele enquanto esperavam. Muito melhor do que quando... Chegou. Como você soube que ela precisava de ajuda? Sua investigação de antecedentes revelou hospitalizações recentes, comportamento errático, problemas financeiros que não batiam com a renda dela. Os sinais estavam todos lá. Uma enfermeira apareceu. Podem ver a dona Carmen agora. Letícia seguiu pelo corredor com o coração disparado, sem saber o que encontraria do outro lado da porta. Carmen estava sentada numa poltrona junto à janela, olhando para os jardins da clínica.
Quando viu Letícia, seus olhos se encheram de lágrimas. Minha filha, murmurou, estendendo os braços. Letícia correu para abraçá-la, notando como a mãe estava mais magra, mas com a pele mais saudável do que nos últimos meses. Cheirava a sabonete e shampoo, não ao perfume barato e suor que se tornara sua marca registrada. Mãe, por que você não me contou? Carmen olhou por cima do ombro de Letícia para Kalil, que permanecia respeitosamente perto da porta. Porque tinha vergonha, filha. Muita vergonha. Vergonha de quê? Você está doente, não é culpa sua. É sim. Carmen se afastou e segurou as mãos da filha. Eu escolhi usar aquela porcaria pela primeira vez. Eu escolhi continuar usando quando sabia que estava perdendo o controle. Mas por quê? Carmen suspirou profundamente. Começou depois da demissão da fábrica, há 2 anos. Eu estava desesperada, sem saber como ia sustentar você e a Júlia. Um colega da faxina ofereceu, disse que me ajudaria a trabalhar mais horas, ter mais energia. Mãe, no começo funcionou. Eu conseguia fazer 3, 4 faxinas por dia, mas aí... Ela balançou a cabeça. Aí virou um monstro que me devorou por dentro. Letícia olhou para Kalil. Como você soube? Eu contei para ele, disse Carmen, quando ele me procurou na clínica na primeira semana. Você a procurou? Kalil se aproximou cautelosamente. Eu queria entender melhor sua situação familiar. Quando descobri onde sua mãe estava, pensei que vocês tinham direito de saber uma da outra. E a dívida com os agiotas? Carmen baixou os olhos. Existia, mas não era tão grande assim. Uns 15 mil reais. Eu exagerei no bilhete porque queria que você fugisse, que não tentasse me ajudar. 15 mil. Letícia se levantou bruscamente. Eu pensei que fossem 200 mil. Eu sei, filha, eu sei. Mas eu estava fora de mim, sem pensar direito. Queria que você ficasse longe de toda essa confusão. Letícia se virou para Kalil. Você sabia disso também? Sabia. E mesmo assim me deixou acreditar que eu precisava de todo aquele dinheiro, porque você precisava sair da situação em que estava, não financeiramente, mas emocionalmente. Você ainda era uma menina tentando carregar o peso do mundo nos ombros. Então você decidiu me manipular? Eu decidi te oferecer uma oportunidade. Carmen se levantou e segurou o braço da filha. Letícia, escuta o que ele tem a dizer. Esse homem salvou minha vida. Mãe, você não entende. Entendo mais do que você imagina. Carmen olhou diretamente para Kalil. Conte para ela sobre o projeto de verdade. Kalil hesitou. Carmen, conte, Kalil. Ela merece saber a verdade completa. Letícia olhou entre os dois. Que verdade completa? Kalil respirou fundo. O programa de mentoria é real, mas não é exatamente como eu disse. É um reality show internacional sobre transformação pessoal. Um reality show. Letícia sentiu o chão desabar sob seus pés. Um programa documental sobre como jovens em situações difíceis podem ser transformados através de educação e oportunidades adequadas. E eu seria a estrela sem saber? Você seria a protagonista sabendo de tudo. Ele tirou um envelope do paletó. Estes são os contratos reais. 3 temporadas, com participação nos lucros, direitos de imagem protegidos e uma quantia inicial de 2 milhões de reais. Letícia pegou o envelope com mãos trêmulas. 2 milhões para começar. Se o programa fizer sucesso, você ganha muito mais. E se eu disser não, então tudo que você aprendeu continua sendo seu. O dinheiro que já recebeu também. Você fica livre para fazer o que quiser. Carmen se aproximou da filha. Letícia, na minha condição, eu não posso te dar conselhos sobre decisões da vida. Mas posso te dizer uma coisa. Esse homem me deu uma segunda chance, quando eu nem sabia que merecia uma. Letícia abriu o envelope e folheou os documentos. Eram complexos, cheios de termos jurídicos. Mas uma coisa ficava clara.
Se ela aceitasse, sua vida mudaria completamente. Preciso de tempo para pensar. Claro, disse Kalil. Quanto tempo precisa? 1 semana. Você tem 1 semana. Mas Letícia, sim, durante essa semana quero que você continue vindo aos escritórios, continue aprendendo. Se decidir recusar, pelo menos terá aproveitado ao máximo as lições. Na volta para casa, Letícia ficou em silêncio. Sua cabeça fervilhava com perguntas, dúvidas, possibilidades e medos. Você está brava comigo? Perguntou Kalil quando pararam em frente à sua casa. Estou confusa, brava também, mas principalmente confusa. É compreensível. Kalil, sim? Por que você escolheu a mim, especificamente a mim? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Porque quando li sua história, vi minha filha, não fisicamente, mas na coragem, na determinação, na forma como você estava disposta a sacrificar tudo pela família. E você achou que podia me usar para curar sua própria dor? Talvez no início, mas agora... Ele a olhou diretamente. Agora eu genuinamente acredito que você pode ser extraordinária. Letícia saiu do carro sem responder. Tinha 1 semana para tomar a decisão mais importante de sua vida. Durante os próximos 3 dias, Letícia continuou frequentando o escritório de Kalil, mas a dinâmica havia mudado completamente. Ela fazia perguntas mais diretas, questionava cada informação, exigia ver documentos e comprovações de tudo que ele ensinava. Você está testando se posso confiar em você. Observou Kalil durante uma aula sobre análise de mercado internacional. Estou testando se você vai continuar mentindo para mim, respondeu ela sem rodeios. Justo. Ele fechou o laptop. Quer ver as instalações onde seria gravado o programa? Letícia ergueu as sobrancelhas. Existe mesmo? Existe, e fica aqui no Rio. Eles foram de carro até uma mansão em São Conrado. Por fora, parecia uma residência comum de luxo. Por dentro, era claramente um set de televisão disfarçado, câmeras escondidas, microfones estrategicamente posicionados, salas com iluminação profissional. Quantas pessoas já passaram por aqui? Perguntou Letícia, tocando uma das câmeras. Você seria a primeira. Primeira? Então isso é tudo experimental? Completamente. O conceito nasceu da minha experiência com você. Letícia se virou para encará-lo. Ou seja, você me conheceu, teve uma ideia e agora quer me usar como cobaia para ver se funciona? É uma forma crua de colocar, mas... Sim, ela riu, mas não havia humor no som. Pelo menos agora você está sendo honesto. Letícia, posso te mostrar algo? Ele a levou para um escritório nos fundos da casa. As paredes estavam cobertas com fotografias, documentos, recortes de jornal. Era como um quadro de investigação policial. O que é isso? Minha pesquisa sobre transformação pessoal. Há 3 anos venho estudando casos de pessoas que conseguiram mudar de vida radicalmente. Ele apontou para diferentes fotos. Esta mulher saiu da favela e hoje é CEO de uma multinacional. Este homem era viciado em heroína e agora dirige uma ONG. Esta jovem... Pare. Letícia estudou as fotos mais de perto. Você investigou todas essas pessoas? Estudei suas trajetórias públicas e identifiquei padrões. Que padrões? Todas tiveram 3 coisas em comum. Uma crise que as forçou a mudar, um mentor que acreditou nelas, quando elas mesmas não acreditavam, e oportunidades que aproveitaram completamente. Letícia tocou uma das fotos. E você quer ser meu mentor? Eu já sou seu mentor. A questão é se você quer que isso continue sendo privado ou se torna público através do programa. Qual a diferença prática? Privado, você aprende, cresce e eventualmente segue seu próprio caminho. Público, você aprende, cresce, inspira milhões de pessoas e ganha recursos para construir qualquer futuro que quiser. Na 4ª noite, Letícia estava em casa relendo os contratos quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô?
Você é a Letícia que está envolvida com o árabe? Seu sangue gelou. Quem está falando? Alguém que conhece sua mãe há muito tempo e que sabe coisas sobre seu novo amigo rico. Que coisas? Encontre comigo amanhã na praça da sua infância. 15 horas. Venha sozinha. A ligação cortou. Letícia ficou olhando para o telefone, sentindo que o jogo havia mudado novamente. No dia seguinte, ela chegou à praça onde costumava brincar quando criança. Um homem de uns 50 anos, magro e com cicatrizes no rosto, a esperava sentado num banco. Você é filha da Carmen mesmo, disse ele quando ela se aproximou. Tem os olhos dela. Quem é você? Alguém que sua mãe devia dinheiro de verdade. Antes de aparecer o príncipe encantado para salvá-la, Letícia sentou-se cautelosamente no banco. O que você quer? Te avisar sobre uma coisa que o seu árabe não contou. Ele acendeu um cigarro. Ele não é só produtor de TV. Ele recruta meninas pelo mundo todo para esse esquema. Que esquema? Reality show internacional. Sempre a mesma história. Garota em situação difícil, mentor misterioso, transformação milagrosa. Ele soprou. A fumaça. Só que algumas dessas garotas sumiram quando o programa terminou. O coração de Letícia acelou. Sumiram como? Algumas foram morar em outros países e nunca mais falaram com a família. Outras, ninguém sabe. Por que você está me contando isso? Porque sua mãe me pediu. Antes de sumir naquela clínica, cara, ela me procurou. Disse que tinha medo de que você se envolvesse com gente perigosa por causa da dívida dela. Letícia se levantou. Prove o que está dizendo. O homem tirou um envelope do bolso. Fotos das outras garotas, notícias sobre desaparecimentos, documentos que mostram que seu árabe já foi investigado em pelo menos 3 países. Ela pegou o envelope com mãos trêmulas. As fotos mostravam jovens mulheres sorridentes, parecidas com ela em idade e situação. Os documentos eram em idiomas que ela não entendia, mas havia traduções anexadas. O que você quer em troca dessa informação? Nada. Só que você tenha cuidado. Ele se levantou. E se decidir aceitar a proposta dele, deixe sempre alguém sabendo onde você está. Porque deveria confiar em você mais do que nele. Porque eu não tenho nada a ganhar te enganando. Ele tem milhões. O homem se afastou, deixando Letícia sozinha com o envelope. Ela passou o resto da tarde lendo e relendo os documentos, tentando separar verdade de paranoia. Naquela noite, decidiu confrontar Khalil diretamente. Marcou de encontrá-lo no escritório. Preciso te fazer algumas perguntas, disse ela, colocando o envelope sobre a mesa dele. Khalil olhou para o envelope, depois para ela. Pela primeira vez desde que o conhecera, ela viu algo que poderia ser medo em seus olhos. Onde você conseguiu isso? Responda a minha pergunta primeiro. Quantas outras garotas passaram por esse programa? Letícia? Quantas, Khalil? Ele suspirou profundamente. 7. E onde elas estão agora? 5 estão vivendo suas próprias vidas em diferentes países. 2. Ele hesitou. 2 preferiram manter distância total da mídia depois que o programa terminou. Ou seja, sumiram. Não sumiram. Escolheram privacidade total. Letícia abriu o envelope e espalhou as fotos sobre a mesa. Reconhece alguma? Khalil olhou para as fotos e sua expressão ficou sombria. Onde você conseguiu isso? Responda. Reconheço 3 delas. Participaram de versões anteriores do programa em outros países, e as investigações foram arquivadas. Não havia evidências de crime. Letícia se inclinou para a frente. Khalil, eu vou te perguntar uma vez só. Você é perigoso? Ele olhou diretamente nos olhos. Para você, jamais, mas o mundo em que trabalho. Pode ser. Explique. Reality shows internacionais envolvem muito dinheiro. Muito dinheiro atrai pessoas perigosas. Eu faço o possível para proteger as participantes, mas
Ele gesticulou vagamente. Nem sempre tenho controle total sobre todas as variáveis. Letícia sentiu o chão se movendo sob seus pés novamente. Você está dizendo que se eu aceitar, posso estar correndo risco de vida? Estou dizendo que você estaria entrando num mundo que tem regras diferentes das que conhece. Ela pegou os papéis de volta. Preciso de mais tempo. Quanto tempo? Até amanhã. Letícia, independente da sua decisão, quero que saiba que... Ele parou, procurando palavras. Que você já mudou minha vida também. Como? Me ensinou que ainda posso me importar com alguém além de mim mesmo. Naquela noite, Letícia não conseguiu dormir. Ficou acordada pesando os prós e contras, tentando decidir se o risco valia a recompensa. De manhã, tomou sua decisão. Letícia chegou ao escritório de Khalil com uma determinação que não sentia há semanas. Ele a esperava com 2 xícaras de café na mesa e uma expressão ansiosa. Decidi, disse ela sem preâmbulos. E aceito, mas com condições. Khalil se inclinou para a frente. Que condições? Primeira, minha família fica fora disso. Nem minha mãe nem minha irmã aparecem no programa. Elas ficam protegidas e em privacidade total. Aceito. Segunda, eu quero conhecer pessoalmente pelo menos 2 das outras participantes. Quero conversar com elas, saber como foi a experiência delas. Khalil hesitou. Isso pode ser complicado. Então não temos acordo. Tudo bem. Posso arranjar encontros com 2 delas. Terceira, eu quero participação criativa no programa. Não vou ser apenas cobaia, vou ser colaboradora. Minhas opiniões sobre como minha história é contada serão respeitadas. Isso nunca foi feito antes. Então será a primeira vez. Aceita ou não? Khalil sorriu lentamente. Aceito, mas... Alguma coisa? Sim, quero que tudo seja gravado desde o início, incluindo nossa conversa agora. Se vou expor minha vida, quero que seja toda a verdade, não apenas as partes bonitas. Tem certeza? Isso inclui seus momentos de dúvida, raiva, medo, especialmente isso. As pessoas precisam ver que transformação não é mágica. É trabalho, duro e decisões difíceis. Khalil se levantou e estendeu a mão. Temos um acordo, parceira. Letícia apertou a mão dele. Temos um acordo. As 2 semanas seguintes foram um turbilhão. Khalil cumpriu sua promessa e organizou encontros com 2 ex-participantes. A primeira, Marina, uma jovem portuguesa que participara do programa 2 anos antes, estava radiante e claramente próspera. Foi a melhor decisão da minha vida, disse Marina durante um almoço em Ipanema. Aprendi mais em 6 meses do que em anos de faculdade. E os riscos, as pessoas perigosas, Marina riu, existem, claro. Mas Khalil tem uma equipe de segurança excelente. Nunca me senti ameaçada. E depois que terminou, abri minha própria empresa de consultoria. Hoje faturo mais de 1 milhão de euros por ano. A segunda conversa foi mais perturbadora. Helena, uma jovem russa, parecia nervosa e evitava contato visual. O programa mudou minha vida, disse ela, mas sua voz carecia de convicção. Para melhor? Eu aprendi muito. Ganhei dinheiro. Conheci pessoas influentes. Mas... Helena olhou ao redor antes de responder. Algumas portas que se abrem nunca mais se fecham. Você entende? Não, não entendo. Quando você fica famosa por um programa assim, certas pessoas não te esquecem, não te deixam em paz. Que tipo de pessoas? Pessoas com muito dinheiro que acham que podem comprar qualquer coisa, incluindo você. Letícia saiu desse encontro perturbada, mas não arrependida. Helena tinha escolhido um caminho diferente depois do programa. Isso não significava que ela faria as mesmas escolhas. As gravações começaram numa segunda-feira, chuvosa. A equipe de produção era menor do que Letícia esperava. Apenas 4 pessoas além de Khalil. Todos extremamente profissionais e discretos. Hoje vamos gravar sua história até agora.
explicou a diretora, uma mulher elegante chamada Sofia. Conte tudo como se estivesse falando para uma amiga. Letícia olhou diretamente para a câmera. Meu nome é Letícia. Tenho 19 anos e há 2 meses quase vendi minha virgindade para salvar minha família. As próximas 6 horas foram emocionalmente exaustivas. Ela contou sobre a mãe viciada, sobre o desespero, sobre conhecer Kalil, sobre todas as descobertas e mentiras que se seguiram. Como você se sente em relação a ele agora? Perguntou Sofia. Letícia olhou para Kalil, que assistia tudo de um canto da sala. Confusa, grata, cautelosa, esperançosa. Ela pausou. Humana. Durante as semanas seguintes, as câmeras a acompanharam nas aulas com Kalil, nas visitas à mãe, nos momentos de dúvida e crescimento. Letícia descobriu que ter sua vida gravada era simultaneamente libertador e invasivo. Você está mudando. Observou Kalil durante uma sessão sobre negociação internacional. Como assim? Mais confiante, mais articulada. Você está começando a acreditar no seu próprio potencial. Era verdade. Nas gravações, Letícia podia ver sua própria evolução. A garota desesperada do primeiro dia estava se transformando em uma jovem mulher que falava sobre mercados financeiros com naturalidade e questionava especialistas sem intimidação. Mas foi no 3º mês de gravações que tudo mudou. Letícia estava no escritório, revisando contratos de investimento, quando Kalil entrou com uma expressão sombria. Temos um problema. Que tipo de problema? Alguém vazou informações sobre o programa. A mídia brasileira descobriu. Letícia sentiu o estômago afundar. O que isso significa? Significa que nossa abordagem discreta acabou. A partir de agora, você será uma figura pública. Naquela noite, Letícia viu sua foto estampada em sites de fofoca com manchetes sensacionalistas. Garota da favela vira pupila de bilionário árabe. E reality show internacional recruta brasileira em situação de vulnerabilidade. Eles estão pintando como se eu fosse vítima, disse ela para Kalil ao telefone. Ou como se você fosse oportunista. Depende do site. E agora? Agora você aprende a lidar com a fama. Primeira lição. Nunca explique demais, nunca se justifique demais e sempre mantenha o foco no que você conquistou, não no que você perdeu. E se eu quiser desistir? Você pode. O contrato permite saída a qualquer momento nos primeiros 6 meses. Letícia olhou pela janela do quarto, vendo os vizinhos se acumularem na rua, claramente comentando sobre ela. Não, disse finalmente. Se vou ser julgada mesmo, que seja por algo que valha a pena. Tem certeza? Absoluta. Mas agora eu entendo o que Helena quis dizer sobre portas que nunca mais se fecham. E você está preparada para isso? Letícia respirou fundo. Vou ter que estar. A partir daquele momento sua vida se tornou pública. Paparazzi começaram a segui-la, jornalistas a procuravam, redes sociais debatiam sua história. Mas Letícia descobriu algo surpreendente. Ela estava gostando da atenção, não da invasão de privacidade, mas da oportunidade de mostrar que garotas, como ela, podiam ser mais do que suas circunstâncias sugeriam. 6 meses depois do início das gravações, Letícia estava num estúdio em São Paulo, gravando a primeira entrevista oficial sobre o programa. Do outro lado das câmeras, uma plateia aguardava suas respostas para perguntas que ela sabia que viriam. Letícia, disse a apresentadora, muitas pessoas criticam sua decisão de aceitar participar do programa. Dizem que você foi manipulada por um homem mais velho e poderoso. O que você responde? Letícia sorriu, uma confiança que não possuía meses antes irradiando de sua postura. Respondo que aprendi mais sobre minha própria força nos últimos 6 meses do que em 19 anos de vida. Ninguém me manipulou a crescer, a estudar, a questionar, a exigir respeito. Mas e o aspecto financeiro? Você não acha problemático?
Ganhar dinheiro expondo sua vida. Acho problemático pessoas acharem que garotas como eu deveriam permanecer pobres e invisíveis para serem consideradas dignas. Letícia se inclinou para a frente. Eu transformei uma situação desesperadora numa oportunidade. Isso não é vergonhoso, é inteligente. E sua relação com Khalil? Como você definiria? Letícia olhou para as câmeras, sabendo que ele estaria assistindo. Complicada. Ele mentiu para mim, manipulou situações, criou circunstâncias artificiais. Mas também me ensinou a valorizar minha própria inteligência, me deu ferramentas para mudar minha vida e nunca tentou me diminuir ou controlar. Você o perdoa pelas mentiras? Eu o entendo. Ele estava tentando salvar a si mesmo através de me salvar. É humano. Não é certo, mas é humano. E agora? Quais são seus planos? Letícia respirou fundo. Estou abrindo uma consultoria para jovens em situações vulneráveis, não para salvá-los, mas para ensiná-los a se salvarem. Minha mãe será minha sócia. Ela entende melhor que ninguém como é difícil pedir ajuda. E o programa? Haverá uma segunda temporada? Com outras pessoas, talvez. Minha história está completa. Após a entrevista, Letícia encontrou Khalil esperando nos bastidores. Como se sente? Perguntou ele. Livre, respondeu ela sem hesitar. Pela primeira vez na vida, completamente livre. Sem arrependimentos? Alguns, mas não sobre ter aceito sua proposta. Ela o estudou. E você? Conseguiu o que queria? Khalil sorriu tristemente. Consegui algo melhor do que queria. Consegui ver alguém que eu ajudei se tornar mais forte do que eu. E agora? Agora você segue seu caminho e eu sigo o meu. Sem drama, sem tentativa de me convencer a continuar. Letícia, você já provou que não precisa mais de mim. Essa era sempre a meta final. 3 meses depois, Letícia estava no escritório de sua nova empresa, Pontes Consultoria, quando Carmen entrou carregando café e relatórios. As inscrições para o primeiro programa de mentoria chegaram a 1000, disse Carmen, que estava há 4 meses limpa e com uma energia que Letícia não via há anos. 1000 em uma semana? Aparentemente, sua história inspirou muita gente. Letícia sorriu, olhando pela janela para a cidade, que não parecia mais pequena demais para seus sonhos. Seu celular tocou. Uma mensagem de Khalil. Vi a matéria sobre sua empresa no jornal. Parabéns. Você conseguiu algo que eu nunca consegui. Transformar dor em propósito genuíno. Ela digitou de volta. Obrigada por me ensinar que eu podia ser mais do que minhas circunstâncias. Você sempre soube. Eu só ajudei você a lembrar. Letícia guardou o telefone e voltou ao trabalho. Do lado de fora, a vida continuava seu, ritmo frenético. Mas dentro daquela sala, ela e Carmen estavam construindo algo novo. Não uma fuga das suas origens, mas uma transformação delas. Naquela noite, enquanto revisava os perfis das jovens que se candidataram para seu programa, Letícia refletiu sobre os últimos 18 meses. Havia começado como uma garota desesperada, disposta a fazer qualquer coisa por dinheiro. Terminara como uma mulher que ensina outras a encontrarem sua própria força. O telefone tocou. Era Júlia, ligando do interior. Irmã, vi você na TV hoje. Que orgulho! Obrigada, Ju. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você tem medo de tudo isso, da fama, da responsabilidade? Letícia olhou pela janela, vendo a cidade iluminada lá embaixo. Tenho, mas aprendi que coragem não é ausência de medo. É fazer o que precisa ser feito apesar do medo. E você acha que fez a coisa certa? Acho que fiz a única coisa que podia fazer sendo quem eu sou. E descobri que isso é mais do que suficiente. Depois de desligar, Letícia voltou aos relatórios. Tinha trabalho a fazer, jovens para orientar, uma empresa para construir. Havia transformado uma história que começou com desespero numa narrativa de possibilidades.
Lá fora, em algum lugar da cidade, outros Khalils estavam procurando suas próximas descobertas. Mas também havia jovens como ela, descobrindo que tinham mais poder do que imaginavam. E isso, decidiu Letícia, fazia toda a diferença. Sua história havia terminado, mas as histórias que ela ajudaria a escrever estavam apenas começando. Assistir. A transformação da Letícia de uma jovem desesperada para uma mulher empoderada, que constrói seu próprio caminho, me fez pensar em quantas vezes subestimamos nossa própria capacidade de dar a volta por cima. E se essa história também despertou em você essa reflexão sobre potencial humano e superação, demonstre isso deixando seu like, porque histórias inspiradoras como essa precisam ser valorizadas e reconhecidas. E aproveitando que estamos falando sobre valorização, me conte nos comentários qual foi o momento da história que mais mexeu com suas emoções. Se foi quando ela descobriu sobre a mãe, quando enfrentou Khalil sobre as mentiras, ou quando decidiu usar toda essa experiência para ajudar outras pessoas, porque cada fase dessa jornada revela algo diferente sobre resiliência e crescimento. Pessoal, e se você conhece alguém que está passando por um momento difícil e precisa ver que é possível transformar a adversidade em oportunidade, compartilhe este vídeo, porque às vezes uma história como essa pode ser o impulso que alguém precisa para acreditar em si mesmo novamente e para continuar acompanhando conteúdos que exploram a profundidade das relações humanas, os dilemas morais que todos enfrentamos e as histórias de transformação que nos inspiram a ser melhores. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim como Letícia descobriu que podia ser protagonista da própria história, ao invés de vítima das circunstâncias, todos nós temos o poder de reescrever nossa narrativa e encontrar força onde pensávamos haver apenas fraqueza.